Aí um dia Viu uma cachorrinha. vi uma cachorrinha, Ele ficou perto dela. ele ficou perto dela, Ele ficou muito alegre. ele ficou muito alegre. Eles brincaram muito. Era uma vez um cachorro sapeca que estava comendo osso. Eu fui para perto dele e ele ficou muito alegre. Você vai conhecer a história de Kelvin Furtado da Silva. Uma criança, um desejo, um sonho que ainda não se realizou. É que nem a irmãzinha dele, um dia ela deitada e disse assim: mamãe, se fosse preciso eu tirar minhas pernas para colocar nas pernas dele para ele caminhar, eu tinha coragem. Eu tenho aqui para mim, dentro de mim, que uma hora eu vou dormir com ele, vou levantar e uma hora ele vai sair caminhando. Eu sempre tenho essa fé em Deus, eu nunca perdi não. Eu sou conformada porque eu sei que um dia ele vai fazer esse milagre. Muitas vezes dentro daquele banheiro ali, irmão, eu já chorei muitas vezes escondido para ele não olhar. Muitas vezes mesmo, não tem quantia de vezes não. Vocês aqui moram numa casa de taipa, né? Como o Léo já fez a imagem. E qual as dificuldades que vocês enfrentam hoje? Olha, a dificuldade muito grande muitas vezes o dinheiro é pouco. Realmente é meio difícil porque eu tenho um problema também de coluna. Disse um dia para mim que ele gostava mais de fazer, era um dia correr de bicicleta. Era o que ele queria mais no mundo. Eu ainda comprei uma bicicleta para ele ainda. E eles tiveram uma palestra comigo em salas reservadas para não conversar perto dele. Mas quando eles me disseram o diagnóstico dele completo, eu só me segurei mesmo porque Deus é bom. Mas não é fácil não. Se você olhar o papel dele ali, o que está explicando, é muito difícil. Foi um abalo muito grande. Ainda hoje eu nunca me conformei. Conheça a história do pequeno Kelvin. Bom, pessoal, como a gente já havia falado, né, no Bora Conversar, no canal Leputa TV, do quadro Geladeira Cheia. E hoje nós estamos aqui para contar uma história emocionante de um garotinho muito especial, que é o Kelvin, que é o filho da dona Raimunda, né, dona Raimunda? Tudo bem com você? Tudo. Fala pra gente aí, pros nossos telespectadores, o Kelvin, como é que foi a chegada do Kelvin? Foi um momento muito difícil. No momento eu descobri que meu filho é assim, mas em primeiro lugar tem Deus, né, para conformar a gente nos momentos mais difíceis. Quando ele nasceu, tava normal, tudo normalzinho, ele andava normalmente, como é que era? Sim, ele era que nem a criança mesmo normal. Pra gente pensava que era normal, mas aí com o vir do tempo ele começou a caminhar e ele começava muito a cair, né? Aí eu descobri que não era, eu já tinha os outros filhos, aí os outros filhos não eram assim. Aí ele caía muito, aí eu procurei um recurso para ele. Aí foi descobrindo aos poucos, que aí o problema dele já não era mais aqui, era para fora já. Para São Luís que podia descobrir o problema do Kelvin. Aí a gente foi para lá, aí lá que a gente descobriu que ele já nasceu com problemas já. No caso aí, vocês já perceberam que ele já caía, que estava tendo problema na mobilidade, e aí procuraram o médico. Como é o nome dessa doença que o Kelvin hoje ele tem? E se o médico falou que é distrofia muscular de Buschenia, o nome da doença que ele tem. Ele já nasceu com ela, mas pra gente pensava que ele era normal. Era uma criança normal, saudável, mas não era. Aí foi um momento difícil, que ele caía muito. Toda vez que ele caía, ele batia a boquinha dele no chão, cortava os lábios dele, a boquinha, o couro do beicinho dele não é o couro que ele nasceu com ele. Toda vez ele cortava e saía um pedaço. Aí então eu achei muito difícil para mim ver ele nessa situação. Meu Deus, vocês aqui moram numa casa de taipa, né? Como o Léo já fez a imagem. E qual as dificuldades que vocês enfrentam hoje? Olha, a dificuldade muito grande muitas vezes o dinheiro é pouco.
em torno em muito, mas no mesmo momento é pouco, porque ele precisa de tudo. Ele precisa de fralda, precisa de talco, precisa de perfume. Tudo que ele usa é diferente dos outros, porque o corpinho dele é muito sensível. Na verdade, eu estou aqui também com o seu Domingos, que é o pai do Kelvin. Seu Domingos, essa questão da mobilidade, de segurar o Kelvin, como é que tem sido lidar com isso? Realmente é meio difícil porque eu tenho um problema também de coluna. Quando eu pego o peso, carrego muito peso assim para cima, eu sinto um problema aqui no quadril, não tem? Quando não é aqui nas costas. Mas é o jeito da gente lutar por ele, assim, arribar ele para um lado, botar para outro, né? O Kelvin está pesando mais ou menos quantos quilos, vocês sabem? Eu acho que mais ou menos ele está pesando já uns 35 a 37 quilos, por aí assim. No caso, essa dedicação então sua é totalmente para ele, porque no caso o senhor que coloca a força. Às vezes eu mais que coloco a força. Às vezes a pessoa faz só aguentar a perna dele, por causa do crânio dele que foi quebrado. E aí ele não pode forçar demais, porque se a gente pegar qualquer coisinha de mau jeito com ele, é perigoso quebrar os ossinhos dele, porque os ossinhos dele é muito frágil. Então, assim, essa doença, dessa mobilidade, né, que ela enfraquece os ossos. Vai enfraquecendo os ossos dele. E o remédio dele, quanto mais parece que ele toma o remédio, mais os ossos dele vão enfraquecendo. Verdade. Dona Raimunda, hoje um remédio dele, vocês gastam em média de quanto? Vamos fazer uma soma mais ou menos ali, porque não é barato, né? Não. A medicação dele já chegou até R$800, a medicação dele, porque de cada uma farmácia é um preço. Aí em outra já é outro valor. Aí então a medicação dele, ela tá para chegar aqui, para ele estar tomando todo mês, ele tá uns R$500 a medicação dele. Olha, gente, para vocês verem a dificuldade, que ele tem o benefício que é o BPC, não é isso? Isso mesmo. Quando eu recebo o dinheirinho dele, é só para ele. Às vezes quando sobra é porque a gente guarda ali, mas sabendo que está precisando de outra coisa, né? Mas ali é só para a medicação dele, as coisas que ele está precisando. São quantos que moram aqui na sua casa, na casa de vocês? Somos 6. São 6 pessoas. E todas essas pessoas têm que sobreviver com um pouco esse dinheirinho que sobra, não é isso? É verdade. Com esse pouco que sobra é que a gente vai sobreviver. A dedicação, então, sua, seu Domingos, que é o pai do Kelvin, é totalmente 100% a ele, não é isso? Verdade, é a ele. Às vezes, quando eu não saio de casa muitas vezes aqui, que é para ter dedicação a ele, botar ele para um lado, botar para outro, que ele confia mais só na mãe dele e em mim, né? Ele não quer confiar em outra pessoa para botar ele para um lado, botar para outro. Logo ele já está pesado demais. Aí ele não confia em outra pessoa, botar ele para um lado, botando para outro. Né? Hoje o custo mais ou menos seria de quanto, dona Raimunda? Do remédio, mais fralda e alimentação para o Kelvin. Acho que é a pensão todinha, né, desse BPC. Se for mesmo para colocar na prática, o salário dele nem dá. Não dá não, porque o jeito que tá hoje em dia, só uma sandália. A sandália que eu fui comprar para ele, andei a Santa Luzia todinha. A sandália que eu fui escolher para ele é R$70, a mais barata que eu achei. Ele não pode usar toda a sandália que não segura no pé dele. A mais barata. No caso tem que ser uma sandália especial, né? Sandalinha para ele, especial para segurar no pezinho dele. A gente observa que com todos esses problemas, né, que a família está enfrentando, vocês vão conhecer o Kelvin. O Kelvin já é um pouco conhecido, acho que um pouco conhecido aqui em Santa Luzia, né? Sim, ele é bem conhecido, as pessoas que vê vai lembrar logo dele, se ver a fotinha dele, vai conhecer principalmente porque ele é muito querido em Santa Luzia do Paruá, muito querido mesmo. Por onde eu passo, é mais quem quer dar um beijinho, quer dar um abraço, e é criancinha, todas as pessoas é adulto, todos deles querem passar a mãozinha no corpo dele porque diz que é muito, muito elegante o corpinho dele, muito legal. E que história é essa que o Kelvin te perguntou ontem? Disse que ele já tá querendo namorar. Como é que é isso? Fala pra gente. Sim, eu tava aqui lavando as louças e ele disse assim: mamãe, eu já tenho idade de namorar? Eu digo, não. Esse já assim, que eu já sou rapazinho.
Eu digo, mas não pode, que não é meu bebê. Ele disse, eu não sou bebê não, já sou eu, rapaz. E o Kelvin já tá com quantos anos? Tem 8 anos. E ele disse que já tem vontade de namorar, ele falou pra mim ontem. Rapaz, mas esse Kelvin, gente, é um doce de garoto. E a gente está aqui descontraindo, mas a situação é delicada, porque é uma família que precisa de ajuda, que precisa do apoio de vocês. E vocês que estão aí do outro lado, o que vocês puderem ajudar, a gente vai contar com vocês. Porque a senhora como mãe, como a senhora gostaria que seu filho ficasse? Olha, às vezes de noite eu passo a mão no corpinho dele, nas perninhas, e fico me apegando com ele, com Deus, né? Pedindo que ele fosse igual aos outros, para correr, brincar, que nele era. Ele brincava, ele gostava de correr atrás de bola, ele gostava de brincar. Principalmente que ele disse um dia para mim que ele gostava mais de fazer, era um dia correr de bicicleta. Era o que ele queria mais no mundo. Eu ainda comprei uma bicicleta para ele ainda, fazendo o gosto dele, mas aí eu ensinava ele nesse tempo, ele ainda movimentava com as perninhas dele, né? Aí chegou o momento dele não esticar mais a perna dele, eu tive que vender a bicicletinha dele. Mas ele disse que o que ele mais queria era correr de bicicleta. Ele perdeu os movimentos com quantos anos? Até 5 anos ele chegou a caminhar, e aí quando foi com 5 anos ele parou de caminhar, aí foi perdendo os poucos. Devagarzinho, em questão de uma semana, ele não caminhou mais, não foi questão de mês não, foi de semana. Parou de caminhar de vez mesmo. Aí foi que foi um abalo muito grande. Ainda hoje eu nunca me conformei. Não tem como se conformar com uma situação dessa, né, seu Domingos? Não tem não, como se conformar não, porque aí é meio complicado. Aí a pessoa tem que ter muita paciência, muita cautela e pedir para Deus, né? Pedir muito para Deus fazer ele voltar a andar de novo, porque só ele pode fazer ele voltar a andar. Na verdade são 3 anos numa cadeira de rodas. 3 anos, na cadeira de roda. Inclusive veio uma de Pinheiro, foi doada de Pinheiro. E a outra veio daqui de como é o nome de lá? Da Castanhal, que é essa outra que ele tá em cima dela aí. Nós lutando para um lado e para outro para conseguir uma cadeira aí, mas aí não deu, por enquanto não deu certo, né? Ninguém sabe se ainda vai dar, né? A gente tem que pedir para Deus ver se dá certo, para trazer, que essa daí já quase não está mais cabendo ele dentro. Então vocês estão observando que estão precisando de cadeira de roda, uma nova cadeira de roda, e o empresário ou a empresária que estão vendo esse vídeo, que puderem ajudarem, gente, ajudem porque quem vive na situação do Kelvin, numa cadeira de roda, igual muitos, a realidade é outra. Geralmente as pessoas não se colocam no lugar do próximo. É verdade. Principalmente ele tá o máximo que ele vai precisar mesmo, já está precisando. É uma cadeira de banho e uma cadeira de ele fazer precisão, porque ele faz precisão deitado na cama, então é muito difícil. Aí eu estava até pensando de fazer um banheirinho aqui, principalmente por causa dele, né? Que fazer precisão deitado é muito ruim, né? Muito ruim. E ele, que já tá um rapazinho, ele sentado no sifão, dá da gente segurar ele consegue fazer. Mas aí o saláriozinho tá muito pouco para mim mandar fazer o banheirozinho para ele. No caso, é aquela cadeira que ela vem com aquela tampa de vaso, é isso? Com aquela tampa de vaso, já no próprio meio de colocar ele em cima para ele ficar firmado, não tem? Pois é. Aquela que é própria para botar no banheiro já para ele fazer a precisão dele em cima. Já pesquisaram mais ou menos quanto é que é o preço de uma cadeira dessa? Eu não, ainda não pesquisei ainda não. Mas a gente conta com apoio, né? A gente sabe que esse Brasil nosso tem muitas pessoas que ajudam, tem ainda mais a dona Raimunda, que é uma mulher que tem fé em Deus. E quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue, né? A gente alcança. Verdade. E muita fé mesmo e coragem, porque só Ele mesmo que sempre dá coragem para a gente vencer nesses horários bem difíceis. Porque não é fácil, não. Eu, com mamãe, eu sinto que eu estou passando, mas outro lá de fora vê, né? Tá só vendo, mas para sentir mesmo, só a mãe que está sentindo. Verdade. Nós estamos falando aqui no bairro Monte Dourado, da cidade de Santa Luzia do Paruá, Maranhão. O nome da rua é? É Rua Lacerda.
Na Rua Lacerda, aqui no Monte Dourado, aqui próximo à Praça de Eventos. Pois, casa número 11. Seu Domingos, como foi essa queda esse machucado do Kelvin? Que o Kelvin quebrou a perna, foi isso? Realmente eu não sei lhe explicar direito, porque no momento eu não estava lá. Aí quem vai poder explicar direito isso aí é a Raimunda, né? Porque ela estava lá, mas eles foram dormir lá, que o genro que é dela, aí foi para São Luís e ela foi passar a noite lá com a filha dela, né? Aí de manhã aconteceu esse imprevisto, né? Aí quando ela chegou aqui, ela foi chorando, me chamando aqui. Quer dizer, quase chorando não, que ela quase nem falou. Só disse que o menino tinha caído, tinha batido a cadeira, aí acho que tinha quebrado a perna. Aí nós saímos para lá, aí quando eu cheguei lá, que eu peguei na perna e disse, aqui tá quebrado. Que foi o crânio, né? Aí No caso, a parte da coxa? É o crânio dele aqui, ó. Aí quem pode explicar direitinho isso aí é ela aí. Dona Raimunda, no caso, foi então essa parte do fêmur dele aqui, esse osso grande aqui da coxa, né? Foi, sim, senhor. Eu coloquei ele na cadeira, sentado. Aí eu ia colocar ela ali, o café dela para tomar, né? Aí o sobrinhozinho dele, ele é muito apegado com ele desde pequenininho. Ele é muito querido mesmo por eles dois, entende? Quando um tá perto, quando o outro não tá, ele fica chorando pro outro vir para onde ele. Aí eles são muito apegados. Aí o que acontece? Ele queria sentar perto dele. A mãe dele disse assim, não, meu filho, não senta não. Ele disse, não, mamãe, por favor, deixa eu sentar perto do Kelvin. Aí ele disse, tá bom. Aí ele pegou a cadeira, aquelas cadeiras de pau que vem antigamente para os colégios, né? Aquelas cadeiras pesadas. Aí quando ele colocou para sentar perto dele, os dois pezinhos dele escorregou para frente e a cadeira veio. Só imprensou um pouco a perninha dele, que a gente estava perto. Quando imprensou um pouquinho, que a gente pegou a cadeira, mas já tinha imprensado. O médico disse que só quebrou porque os ossos dele é muito frágil, muito fraquinho. Ela não chegou a cair por cima, ela só imprensou. Aí uma na outra, né? Porque ele estava sentado na outra, aí o que acontece? Imprensou, aí a quina da outra firmou a perninha dele, aí quebrou. Olha, para vocês verem a dificuldade, né? E a gravidade, né? Isso é porque os ossos são bem frágeis, né, dona Raimunda? É, bem frágil mesmo. Aí o médico disse que a doença ela vai atingindo o corpo dele. Quando ela vê que não tem nada para ela atingir mais no corpo dele, ela vai chegar até nos órgãos dele. Quando vê que não tem mais o que ela atingir, vai para os órgãos. Meu Deus. E o que a senhora já observou que essa doença já vem prejudicando o Kelvin? É porque, irmão, quando ele estava começando a caminhar, começando logo que eu falei, né, que ele caía muito. Então, nesse caso, ele já era fraquinho do corpo, ele enfraquecendo. Que quando ele parou mesmo, a gente teve em São Luís com ele para descobrir o problema. Aí eles tiveram uma palestra comigo em salas reservadas para não conversar perto dele. Mas quando eles me disseram o diagnóstico dele completo, eu só me segurei mesmo porque Deus é bom. Mas não é fácil não. Se você olhar o papel dele ali, o que está explicando, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Não é fácil. E a voz do Kelvin, a fala do Kelvin. O Kelvin é um menino comunicativo. A gente conversa com ele, é um menino normal, né? E muito inteligente, por sinal, e muito carismático. A fala dele tá diferente? Só tá notando alguma dificuldade na fala? Sim, ele tá um pouco mudando a falinha dele. A fala dele, ele sempre falou mais explicadinho. Mas com o vir do tempo, eu tô percebendo que ele tá perdendo a força de colocar a comidinha na boca dele. Ele tá perdendo já começando a falinha dele. Que tem hora que ele fala bem explicado, mas tem hora que já muda a falinha dele também. Então, o seu Domingos já está notando já uma certa dificuldade até na fala, no movimento dos braços? O braço dele, que quando ele ia comer, ele levava de comer normal com os braços, né? E agora, para ele levar de comer para a boca, ele tem que baixar e ficar com o bracinho aqui, só juntando aqui. Ele não leva mais os braços dele, que nem levar para cima, assim, de uma vez, entende? Para ele levantar o braço, agora ele bota aqui no olho dele, e daqui é que ele leva para cá, aí aqui. Ele bota no meu ombro, para mim poder pegar ele para levantar, para levar para cadeira, ou para rede, ou para cama, ou para tomar banho, assim. Não é fácil, né? É difícil lidar com uma situação dessa, né? A senhora que é uma pessoa que crê em Deus. Os médicos, eles chegaram a falar que ele pode algum dia ficar bom? Todos os médicos que ele já passou,
todos os médicos que já passou, um fala a mesma coisa. Ele disse que para ele, só o papai lá de cima que pode fazer o milagre. Agora a medicina aqui de baixo, aqui da terra, não. Eles falaram só para ir para fora, por um dos Estados Unidos. Aí que teve um médico que veio aqui, veio avaliar a dali, veio avaliar ele também. Disse que para ir para fora, para os Estados Unidos, se tiver coragem de ir e tiver o orçamento para garantir, para manter, para levar, né? Ou a mãe, o pai e ele, talvez para lá consiga o problema dele, resolver o problema dele, para voltar a andar de novo. É porque é uma doença rara. E os médicos falaram que essa doença são quantas pessoas do planeta têm esse tipo de doença? Ele disse que aqui no Maranhão, ele disse que tem muita gente que é contaminada já dessa doença. Só que tem muitos que tratam por reumatismo. Mas para saber mesmo que é realmente a doença, tem que fazer necessário o exame. Mas tem muita gente mesmo. Ele disse que teve umas épocas, que eu não estou bem lembrada da época que ele falou, que teve uma época aí que morreu muitas pessoas devido a essa doença. Morreu por causa que não tinha o tratamento. Nem o remédio para controlar mais um pouco, não tinha. O seu esposo falou, né, que tem a possibilidade, né, lá nos Estados Unidos, e o nosso programa Bora Conversar é assistido em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, e a fé em Deus é tudo, né? A gente espera que a gente encontre pessoas do bem, médicos que se interessem pelo caso do Kelvin, e acreditar em Deus é tudo. A pessoa, o médico falar assim: Dona Raimunda, traga seu filho para cá, que a gente vai custear a viagem e o tratamento dele. É verdade, porque a esperança eu nunca perdi não, e nem vou perder não. Eu tenho aqui para mim, dentro de mim, que uma hora eu vou dormir com ele, vou levantar e uma hora ele vai sair caminhando. Eu sempre tenho essa fé em Deus, eu nunca perdi não. Eu sou conformada, porque eu sei que um dia ele vai fazer esse milagre. Então quer dizer que o seu Domingos, hoje, se vocês encontrassem esse tratamento, seria uma bênção, né? Pra gente e pra ele seria uma bênção, né? Porque, quer dizer, se a gente tivesse a oportunidade de ir também, né? Porque aí você sabe, a condição da gente também é fraca, né? Mas se a gente encontrasse esse tratamento, para ele, se desse certo dele ficar bom, a gente corria atrás. O seu Domingos, ele não trabalha, ele vive mais de fazer... Agora, mais é cuidando do Kelvin, né? Quando é eu e a mãe dele, que quando sai um fica o outro, é o jeito, né? Quando ele, a avó dele também fica, mas a avó dele também. Entendeu? Porque no caso, se vocês são responsáveis, né, por ele, então se não for vocês, vai ser quem? É verdade, é. Aqui, se não ser nós aqui, a avó dele, algum tio dele, ou algum irmão dele, a irmã, pois é. E aí, eu não tenho um salário, eu não sou salariado, ela não é salariada, quem é salariado é só ele. E a renda aqui, você sabe, eu vivo só de fazer um bico aqui, outro biquinho acolá e tal, aí vai levando, né? Pois é, e a renda é fraca. E a gente sabe que é uma dificuldade, principalmente quem mora no interior, não é fácil. Aqui são 6 pessoas, né, do Raimundo? 6. E logo outro, irmão, eu tenho, às vezes meu menino diz assim: a mãe, ela só tem carinho por Kelvin. Não, eu gosto dos meus todos os filhos. Todinho, o amor de um é de todos. Sempre eu dou um carinho para um, dou um carinho para outro. Tem um rapaz que tá trabalhando, fazendo um bicozinho, né? Aí eu dou um beijinho num, um abracinho no outro, sempre carinho um, carinho outro, mas principalmente para ele. Por que para ele? Porque ele precisa mais de atenção. E a atenção, né, que ele precisa devido ao caso dele. E lógico que a sensibilidade é maior e as atenções são todas voltadas para ele, né, seu Domingos? É verdade, é. São quantos filhos só total? 6. É 6 filhos que ela tem. Quer dizer, comigo mesmo é 3, né? Só quando eu me juntei com ela, ela já tinha 3. Aí se torna 6, né? Mas aí tem uns que ficam com queixa. Porque a mamãe não dá atenção pra mim, não sei o quê, gosta só do Kelvin. Aí fica falando, não, mas é assim, por causa do problema dele. Aí ele fica muito agoniado, afulegado, aí chama pra um lado, chama pra outro. Aí ele tem que dar atenção mesmo, até a noite tem que dar atenção pra ele. Já tá perdendo de estar dando atenção pro velho mais do que pra dar pro Kelvin. Mas o médico falou, disse, não, você vai ter que dar atenção pra ele mais do que pro seu próprio marido mesmo. O médico falou pra ela, por quê? Porque por causa do problema dele, que ele não pode ficar só, né? Uma hora ele tá deitado lá, ele quer se virar pra um lado, quer se virar pra outro, ele não pode, aí tem que
Ele tem que estar junto com ele. Eu já vi casos de pessoas, de mães, de filhos autistas que se separaram para dar atenção totalmente para o filho que é autista. Eu conheci um caso desses. E são muitos e muitos casos de mães, porque a mãe, ela é uma guerreira, né? O amor de mãe não se mede, né? É verdade. Muitas vezes eu tô comendo, às vezes ele começa a me chamar, e eu boto a comidinha ali no lugar, aí vou dar atenção para ele. Tem vezes que ele dorme, eu vou dar colo para ele, ele dorme, aí eu vou terminar de comer minha comida. É assim. Eu sempre, quando ele me chama, eu fico dando atenção para ele, procurar o que ele quer, se ele quer merendar. Quando eu saio daqui, eu tenho tanto ciúme dele que você nem imagina. Eu tenho muito ciúme do meu filho mesmo. Mas só com medo de acontecer o pior, porque do lado dele aconteceu o que aconteceu da perninha dele. Imagina eu sair, deixar ele com uma pessoa e eu chegar a acontecer o pior. Às vezes eu vou resolver uma coisa na rua, mas eu vou avexada e minha atenção tá só nele. Meu Deus, vocês estão olhando meu filho, se ele quer merendar, é assim. Dona Raimunda, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Se a senhora tivesse um pedido para Deus, qual pedido a senhora faria para Ele? O meu pedido, o que eu faria para Deus, como eu faço toda noite, todo dia, toda hora, se eu estou no banho, eu estou lavando louça, eu estou varrendo casa, eu vou me deitar. Muitas vezes dentro daquele banheiro ali, irmão, eu já chorei, muitas vezes escondido para ele não olhar. Muitas vezes mesmo, não tem quantia de vezes não. O que eu fiz de fazer para Deus toda hora é que ele fizesse um dia meu filho levantar e caminhar que nem os outros ser normal. Uma criança normal. Criança normal. O meu maior desejo é que a irmãzinha dele um dia ela deitada e disse assim: mamãe, se fosse preciso eu tirar minhas pernas para colocar nas pernas dele para ele caminhar, eu tinha coragem. Meu Deus, como é que é o nome dela? Caroline. A Caroline, gente, vocês vão ver aí no vídeo, ela é tão inteligente, assim como o Kelvin. O outro seu menino a gente não teve muito contato. Ele tem quantos anos? Ele tem 13. Mas ela, inclusive, ela fez um livro. Eu tô sabendo que ela é escritora. Ela é responsável por um livro, que ela é contando a historinha do irmão, não é isso? É verdade, contando a história do irmão. E ela disse que queria uma história real, não queria uma história assim inventada, assim, para poder passar na reportagem. Queria uma história real mesmo, de que já foi acontecido os problemas, né? Ela foi e inventou essa história. Achei muito importante o jeito dela, que ela é muito inteligente e ela é bem prestativa nos probleminhas dela, né? Que ela faz. O que acontece? A Caroline pegou, junto com as amiguinhas, teve a ideia, falou assim: não, eu vou contar a história do meu irmão e eu vou ser uma escritora. Eu vou contar a história dele num livro. E começou a escrever. E esse livro, a gente vai ter acesso a esse livro. E como é que foi? Ela terminou, contou a historinha. E como é que foi a repercussão dela escrever a história do próprio irmão? Irmão, ela mesmo, na hora que ela estava lendo, irmão, ela mesmo se emocionou. Ela juntou junto com a irmãzinha dela, aí ela pediu para ela ajudar ela. Ela disse: eu te ajudo. Aí elas fizeram. Esse livro, ele já foi entregado no colégio, aí do colégio que eles vão mandar para outro lugar, aí que vai ser publicado. Para ele chegar em mão, esse livro, ele vai ser custo de R$60 reais, a capa dura. A capa mole vai ser custo de uns R$40 para chegar em mão do aluno. Olha só, gente, que interessante. É isso aí. A gente tá aqui com o programa Geladeira Cheia, contando a história do Kelvin, uma história emocionante, uma história de luta, de garra, aonde a gente tem muita fé que as pessoas que estão nos assistindo, que aonde esse programa alcançar, a gente possa obter ajuda, que é o que mais essa família necessita nesse exato momento. Qualquer ajuda, qualquer quantia. E a gente só agradece a Deus por tudo, por conhecer vocês, Dona Raimunda. Foi um prazer enorme conhecer vocês, contar a história do Kelvin para o mundo todo, e que Deus possa tomar frente e que vocês possam ser grandemente abençoados. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, irmão, para você chegar até aqui na minha casa para fazer essa entrevista. E eu tenho fé, muita fé, que eu nunca perdi, que as pessoas vão ver
e vão enxergar e vão ajudar. Aí eu agradeço muito as pessoas que olhar esse vídeo, essa entrevista, eu agradeço muito, muito mesmo, e que abençoe principalmente essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Amém. Seu Domingos, o senhor tem fé também que vai ter ajuda aí pela frente? Eu tenho muita fé em Deus, que Deus vai abençoar ele, que Deus vai fazer ele voltar a andar de novo, que nem inclusive ele já sonhou, já 2 vezes que ele já sonhou andando. E eu peço muito para Deus, já pedi para ele, meu filho, peço para Deus também, para fazer você andar de novo. Todo milagre em cima da terra e no céu. E que Deus abençoe você, abençoe nós todos. E muito obrigado. Nós que agradecemos, canal Léo Ptah TV, programa Bora Conversar, com esse quadro contando a história do Kelvin, quadro Geladeira Cheia.